a Madu Santana e eu sou a nova apresentadora do podcast Muito Além da Escola. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Não é a cantora, mas é a Ludmila Gonçalves, né? Professora. E como de costume, nós vamos fazer uma pergunta para você, Ludmila. Tá. Quem é você? Nós precisamos conhecer, então fale mais um pouco sobre você. Quem é a Ludmila Gonçalves? Então, Ludmila é gonçalense, cria do Culubandê, nascida e criada nos prédios da Marinha do Culubandê. Sou professora de geografia, então falar de Ludmila sem falar de sala de aula não faz sentido nenhum. Eu tenho um compromisso muito grande com uma educação com afeto, porque a educação não é só dentro da sala de aula, mas é na vida. Então eu trabalho uma educação na vida com afeto, então falar de afetividade tem a ver comigo também. Vocês vão ver que eu vou ficar sorrindo muito, porque o sorriso me acompanha também, então eu acredito que o sorriso também faz parte de mim. Eu não consigo me dizer em poucas palavras, sabe, bem de frente com blogueirinha, de frente com cabeça, essas coisas, eu não consigo muito, eu fico nervosa. Eu falei, gente, se me perguntar, ferrou, como aconteceu agora. Mas eu acho que sendo um conjunto de elementos, esses que eu acabei de falar, eu acho que sou eu. Ai, que lindo. Então, a primeira pergunta a segunda, na verdade, né? Qual é a origem do funk? Então, o funk, ele tem diversas origens. Só que a minha pesquisa, que eu pesquiso sobre isso, né? Eu comecei a pesquisar sobre funk há pouco tempo. E atualmente no mestrado, eu tô fazendo mestrado na UERJ-FFP, que é a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que fica aqui em São Gonçalo, porque tem muita gente que não sabe que tem faculdade pública aqui em São Gonçalo, é você que informar sobre isso. E aí eu pesquiso agora sobre o funk carioca, como que ele se consolidou aqui. E falar de funk aqui em São Gonçalo, pra mim, é muito importante, porque a forma como o funk ele surgiu, que foi nos Estados Unidos, através do soul, do jazz, através da influência do techno-funk, que não é exatamente o funk que nós conhecemos hoje, mas tem uma grande influência, veio dos Estados Unidos. Tem o Miami Bass também, que teve uma grande influência, os DJs brasileiros trouxeram os Estados Unidos pra cá. Mas, gente, quando se consolidou aqui no Brasil foi outra parada. Por quê? Antes era aquele remake mesmo, imitando exatamente o que tem lá fora. Mas teve um DJ que ele resolveu colocar batida de capoeira. Eu falei, vamos pegar um pouquinho de capoeira? Por que não colocar no funk? Vou botar o som do berimbau. E aí ele surgiu, né, a montagem do berimbau, que foi do DJ Mamute, que ele é daqui de São Gonçalo. E aí você capoeirista, ele colocou, e a montagem do berimbau. Essa começou. E aí todo mundo se inspirou, falou, caraca, o cara inventou, ficou maneiro, ele trouxe da experiência dele enquanto capoeirista. Os outros também começaram a tentar colocar coisas da sua vivência na batida de funk, porque as montagens são assim, né? Pois então, botou o berimbau, vamos botar o atabaque também. Aí começou a batida que todo mundo que já conhece, né? Que já é o tamborzão. Então eu gosto muito de falar como que o funk ele se consolidou aqui no Brasil, e o papel de São Gonçalo é muito importante, porque foi a partir das equipes de som de São Gonçalo e DJs de São Gonçalo que consolidaram o famoso tamborzão, que é conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Sim. E através desse estudo todo que você teve, quais são as suas vertentes favoritas do funk? Ai, ferrou, cara. Desculpa, mas é porque eu gosto muito de funk. Eu sou um tipo de pessoa que eu não só uso funk pra dar aula, mas eu também não vou só pra baile. Eu também escuto em casa. Eu amo. Então, primeiro lugar, funk melody. O funk melody é o famoso funk romântico, que agora esteve muito em alta por conta da novela, que é Vai na Fé, com o protagonismo do Marcinho, que Deus o tenha, né? Que ele é o príncipe do funk. Então esse modelo de funk melody eu curto muito, Claudinho Bochecha. Então esses estilinhos de funk melody eu curto demais, demais, demais. O funk melody é um. Cara, eu gosto de muitos mesmo. Eu gosto um pouco, dependendo do que for, do funk ostentação. Sim. E eu gosto do funk proibidão. Aí, pronto. Caraca, professor, eu gosto de funk proibidão. E que eu sei lá. Eu acho que é importante a gente definir o que é o funk proibidão. Sim. O funk proibidão é o funk que ele fala sobre a vivência, experiências de vida na favela, que pode ter relação com facção criminosa ou não. Muita gente pensa que que funk proibidão é necessariamente falando de facção, mas não necessariamente.
Tem uma historiadora chamada Juliana Bragança, ela também é gonçalense, gente, são gonçalves tudo, que ela também é gonçalense, ela é criada de Jardim Catarina, e ela escreveu um livro chamado Preso na Gaiola, que ela vem falando das vertentes do funk. Sim. E ela explica sobre isso, sobre o proibidão. Então eu gosto muito dos funks conhecidos como proibidão e que acabam cantando sobre a realidade das favelas. Então, por exemplo, eu gosto muito da MC Marcele, que ela é conhecida também como, ela canta funk melody, também canta funk proibidão. E eu curto muito de escutar também. Então acho que essas são as vertentes que eu mais gosto. Maravilhoso. Por que você escolheu, né, um estilo de música tão marginalizado? Sabe que eu não escolhi? Porque, gente, nascida e criada em São Gonçalo, a cultura periférica fervilhando, porque tem uma coisa que ela é professora, ela é diretora, ela é coordenadora, é a Thaisa Machado, que ela é uma grande referência. No Instagram é Chefona mesmo, com R mesmo, tá? Chefona mesmo. E aí você procura ela é uma grande referência no que diz respeito à produção de funk aqui no Rio de Janeiro. O projeto dela é o Afrofunk. Tá, vocês estão sabendo do Museu de Arte do Rio, que tá com uma exposição sobre funk? Sim. Então, ela foi uma das pessoas que encabeçaram isso tudo. Então, assim, ela é super referência. E aí a Thaisa Machado, ela fala o seguinte: ela diz que quem é da cultura periférica não vai pra uma aula de funk. Entendeu? Você tá numa festa de família, tá tocando funk. A minha irmã tá tocando samba. Você aprende ali, as criancinhas de fralda já estão rebolando no corpo, cheio de fralda. Então, assim, é uma coisa que você vai vivendo e sentindo. Não é uma coisa assim, oi gente, vamos dançar funk agora, tá bom. Não é dessa forma. Então, assim, primeiro não foi uma escolha, porque o funk ele sempre esteve dentro da minha sala de aula. Eu acho que a decisão foi mais sobre por que eu escolhi ser o meu objeto de pesquisa. Porque eu não misturava, né? Uma coisa era Ludmilla acadêmica na faculdade, fazendo pesquisa. Outra coisa era Ludmilla enquanto movimento social. Por quê? A partir de 2014, eu comecei a fazer parte de um movimento, um coletivo de mulheres negras chamado Cláudia Silva, que a gente fazia muitas palestras, oficinas nas escolas públicas, principalmente aqui de São Gonçalo. E eu trabalhava funk, trabalhava questões étnico-raciais, sobre racismo. Mas dentro da universidade eu não pesquisava sobre isso, porque eu não me sentia à vontade. Só que, gente, ocorreu a pandemia. E aí eu moro sozinha. Pense, eu não tinha ninguém pra brigar. Aí tinha assim, a pessoa que morava com a família falava: gente, eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais meu irmão. Eu falei: eu queria tanto brigar com a minha irmã. Mentira, irmã, eu amo você. E aí, eu sozinha, a única coisa que eu tinha de contato com alguém era o meu celular, com as pessoas, com a rede social. E eu gosto de dizer, a pandemia me tornou blogueira. E aí eu comecei a compartilhar com outras pessoas sobre o que eu estava fazendo na sala de aula, que na verdade era a minha casa. E eu morri que os meus alunos não abriam a câmera. Eu não conseguia ouvir a voz, sabe? Não tinha aquele negócio de sala de aula, de entrar na sala de aula, de olhar no olho, de falar: para de conversar aí. Ou então dar um pescotapo em alguém. Sabe essa relação professor e aluna? Que sempre rolou muito comigo. Eu tenho uma relação muito próxima com os meus alunos. E eu falei: cara, eu preciso de alguma coisa pra eu ver os meus alunos me reconectar. Eu falei: já sei. Vou dar aula com funk, que essa aula com funk eles vão se movimentar. E graças a Deus eles se movimentaram. E eu usei um proibidão. Sério? Porque eu tava dando aula sobre Oriente Médio. E aí eu usei um proibidão da MC Orelha, que ele canta: na faixa de Gaza, só homem bomba, na guerra é tudo ou nada, várias titano. Quem é funkeiro conhece. E é conhecido como um proibidão porque é um funk que exalta a facção Comando Vermelho. E ela traz vários elementos pra gente fazer uma conexão, usar o conceito de rede, que é típico da geografia, conectar Rio de Janeiro com os territórios palestinos, que um deles é a faixa de Gaza. Porque quando ele canta na faixa de Gaza, só homem bomba, ele tá falando de lá ou ele tá falando daqui? Ele tá falando daqui. Por quê? Aí eu problematizo isso em sala de aula. Quando eu falei que eles podiam cantar, que eles podiam aparecer e tal, gente, todo mundo abriu a câmera e começou a discussão: eu conheço essa música, a faixa de Gaza, ela perto de casa, e que não sei o que lá. Então começou toda uma movimentação. E quando eu compartilhei isso nas minhas redes sociais, eu falei: gente, vocês gostariam que eu falasse sobre isso? E aí todo mundo: caraca, muito com certeza. Como assim você dá aula com funk? Aí eu: como assim você não dá aula com funk? Porque, gente, eu sou uma pessoa muito extrovertida e qualquer coisa eu canto.
Não quer dizer que eu canto bem, mas eu canto assim, cantarola e tal. E como eu sou muito funkeira, eu sempre cantarola alguma coisa do funk. Então o funk sempre esteve presente na minha sala de aula. Mas como objeto de pesquisa, não. E aí, como na época eu tava fazendo especialização, aí eu falei, cara, o que é especialização? É quando você faz um curso após a graduação. Eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, sou professora de geografia, me aceitem. Mas aí depois da faculdade, eu quero fazer uma coisa a mais, sabe? Eu quero ficar especialista. E aí a gente faz uma especialização. Eu fiz uma especialização em teorias e práticas da geografia escolar, que significa estudar para ser uma professora melhor, cada vez melhor. E eu fiz até no Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II, além de escola, ele também tem especialização em graduação. Aí eu fiz a minha especialização, eu fiz sobre funk como ferramenta didática. E agora no mestrado eu tô levando mais sobre isso pra eu aprofundar mais. Eu não quero o funk só como ferramenta didática. Eu vou usar esse proibidão pra ensinar Oriente Médio. Não, eu quero o funk como método e metodologia. Como assim? Eu quero trabalhar o funk de uma maneira mais profunda. Por quê? No funk, tanto as pessoas mais velhas quanto as mais novas, elas sabem funk, elas sabem dançar, porque a forma como você dança é a sua forma e isso é aceito no funk, mesmo se você sacudir estranho, aí não dá não. Mas se você fizer o passinho do seu jeito, assim, é bem aceito. Esse conhecimento, ele vai transcender dos mais novos aos mais velhos, diferente de outras culturas, que não, o mais velho sabe mais, quem é pequeno não sabe nada. Sim. Então, eu trazendo o funk como método e metodologia, eu quero ensinar outros professores de que não são só os professores que tenham conhecimento, mas os alunos também. Então, eu quero ensinar isso através do funk. Muito bonito essa resposta, adorei. Que bom. E como professora de geografia, como você introduz o funk na sua matéria, na aula, no dia a dia? Como é que você introduz o funk nesse meio todo de geografia? Então, desde o meu bom dia. Eu tenho um bom dia muito clássico. Eles sabem quando eu não tomei borocochô? Eles já sabem, porque eu abro a porta e falo, bom dia! E às vezes eu falo, bom dia! Bom dia! A tropa do Martins te chamam pra pesquisa. Então, bom dia! Bom dia! Então, assim, esse bom dia, eles já sabem que é de um funk. Então, na sala de aula já entra de várias maneiras. Mas, como conteúdo, é através da lei. Eu ensino aos meus alunos a Lei 10.639 de 2003, que essa lei, ela fala sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, se algum momento que eu vou trabalhar o funk em sala de aula, eu tenho um respaldo, eu tenho uma justificativa do porquê estar usando o funk, porque existe uma lei que ela me obriga, mas não é sacrifício nenhum, tá? A falar sobre a cultura afro-brasileira. Então eu uso a lei para respaldar o funk, e aí sim, então eu inicio com o funk. Eu percebi que você é muito cria, né? Então, como você lida com os alunos que, assim, usam o funk como uma referência visual? Usam o estilo funkeiro? Gente, então, desculpa o termo, mas eu sou uma pela-saco deles. Porque a estética funk, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada. Enquanto ela é muito criminalizada, porque o funk é criminalizado e os funkeiros também. Então, toda a estética funk, ela é reproduzida aqui no Brasil, e eu vou fazer um recorte de Rio de Janeiro, como cabelo de bandido, roupa de bandido. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma cultura favelada, funkeira, que eu acho maravilhoso. Então, toda palestra que eu vou dar na vida, eu falo sobre isso. Eu falo, gente, quando eu vejo um aluno meu com reflexo alinhado, eu faço um escândalo. Ele entra na sala e fala, oh, vem aqui, mas vem desfilando. Vem. Que isso? Olha isso, turma, não sei o que, tá na régua. E todo mundo, vocês gostam de uma fofoca, né? Não sei o que e tal. Porque, gente, pergunta pra esses meninos quanto tempo que ele ficou com aquela touca na cabeça e no sol, pra que ele mostre daquele jeito alinhadíssimo. Dá trabalho, é uma outra estética, existem tipos de belezas, e essa é uma beleza que eu vejo. As meninas estão trabalhando no baby hair, até achar uma pomada que funcione, uma escova de dente, ou uma escovinha, eu uso escova de dente, uma escova de dente pra fazer aquele baby hair sinistro, sabe?
tudo aquilo é uma parada de autocuidado, entendeu? Que pela maior parte da sociedade isso é recriminado. Então, os meus alunos que possuem essa estética funk, eu valorizo bastante, porque infelizmente existe uma questão de autoestima muito baixa entre a população negra, sejam meninos e meninas, enfim. Então, eu acho muito importante, como eu falei, eu gosto de afetividade, então eu trabalho com muito afeto na minha sala de aula. E esses momentos de elogio, se trata de afeto também, de trabalhar essa autoestima dos meus alunos. Então eu trato com muito carinho mesmo. As tranças também, arrasando, porque as tranças também fazem parte do movimento funk. Eu vejo muita gente falando assim, ai, hoje a trança tá na moda. Gente, se eu pegar uma foto minha, eu com 5 aninhos de idade, eu já estou com trança. Sempre estive na moda. Eu sempre estive na moda. E não, mas essas tranças de hoje em dia, com junco, eu falo, não. As funkeiras já usavam isso há muito tempo. As trancinhas conhecidas como miojinho. Que todo mundo falava, eu tenho 32 anos de idade. E aí todo mundo falava que, quando era mais nova, que trança miojinho era coisa de NEM. E o que é a NEM? É a mulher negra favelada funkeira. Né? Então essa estética funk, ela é muito recriminada e eu valorizo. Até o creme pingando. Porque cabelo crespo tem que usar creme, gente. Quem é que inventou que não tem que usar creme? Quem tem cabelo liso alisado, que não pode usar creme, porque o cabelo fica oleoso, pegajoso, horrível. Ou seja, é uma outra forma de cuidar do cabelo. Enquanto as pessoas de cabelo liso alisado não podem usar creme de forma alguma, só assim, ó, na pontinha, se quiser dar uma ondulada, né, o cabelo crespo ele tem um outro cuidado, que é o de usar o creme e água para hidratar o cabelo. Então, assim, esse preconceito, essa discriminação contra cabelo cheio de creme pingando, diz também sobre o acesso a como cuidar do próprio cabelo, lembrando que muitas pessoas de cabelo crespo, cacheado, volumoso, alisavam o cabelo, porque era o que era aceito. Então, a estética funk fala muito sobre também trabalhar a negritude, e eu gosto muito de valorizar isso em sala, falando diretamente para os meus alunos e fazendo com que todo mundo olhe e valorize isso também. E você é de São Gonçalo, né? Sim. Como você disse. E você acha que o São Gonçalo é um berço cultural do funk? Com certeza. Sem dúvidas. Inclusive, quando vocês forem... Ó, quem não pode assistir, vai assistir, hein? O filme do Claudinho Bochecha, Nosso Sonho. Tá? Pelo amor de Deus, que eu chorei igual uma condenada. Gente, sério, eu não tenho coração. Não, coração tem. Eu não tenho assim... Eu não consigo. Ele começou... Salgueiro. Já estava. E eu gostei muito de mostrar São Gonçalo, eles tomando banho no manguezal, porque, cara, o manguezal de São Gonçalo é a coisa mais linda do mundo. Não dá pra ir lá por causa de situações, assim, que a gente sabe quais são, né, de violência, enfim. Mas é uma coisa linda o manguezal, e ver as crianças brincando no manguezal, tendo esse acesso, mostrando a construção da urbanização de São Gonçalo, eu sou geógrafa, né, falando da questão da urbanização de São Gonçalo. Isso é muito maneiro. E São Gonçalo é o berço do funk, como outros municípios da Baixada Fluminense, e tem equipamentos culturais que são referências, como o Clube Mauá e o Clube Tamoio, que eram locais onde tinha bailes funk, porque quando a gente pensa assim, lá no Rio de Janeiro, a gente pensa muito em baile na rua, sabe? Mas aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo, era em clubes. Sim. Quando eu era mais novinha e tal, eu ia muito em festinha, que hoje chama resenha, né? Eu ia muito pra festinha, que não necessariamente era na rua, era em algum salão que alugava, e aí fazia festinha, que era um baile funk, a festa tocava funk. Então as experiências de funk, elas são diferentes. Em São Gonçalo é muito comum de acontecer em clubes ou em salões, como é em outros lugares da Baixada Fluminense também, do Rio de Janeiro. E aí, São Gonçalo é referência de artistas, e eu lamento muito pelo município não ter um maior investimento na cultura aqui, né? E aí, não só falando de funk, mas falando de outros artistas. A gente teve recentemente os Garotinhos de Niterói, que é um trio de meninas daqui de São Gonçalo concorrendo ao Prêmio Multishow, sabe? E que eles praticamente tiveram que sair de São Gonçalo para conseguir tentar a carreira. E eu penso em vários MCs, em vários DJs, em vários artistas que infelizmente têm que sair de São Gonçalo para ganhar visibilidade. Por que o município não oferece essa visibilidade para eles? Mas uma coisa que eu acho muito legal é que todo mundo leva o nome de São Gonçalo. Por exemplo, eu digo, eu sou de São Gonçalo, hoje eu não estou, eu moro no Rio de Janeiro, mas aonde eu vou, eu carrego o nome de São Gonçalo. A gente vê isso com a Asi, que é uma rapper, né, muito conhecida, que canta funk também. Então a gente tem vários artistas, o Orochi, a gente tem vários artistas que eles sempre vão estar falando, fazendo
E eu, do fundo do meu coração, gostaria muito que São Gonçalo também olhassem mais pra eles. Então, eu vejo São Gonçalo como um berço. A gente tem vários DJs de referência. DJ Malboro era daqui, o DJ Cabide. A gente tem o Claudinho Bochecha, como eu já falei com vocês. Então, temos várias referências que faz São Gonçalo referência no funk. E você acha que, pelo funk representar muita favela, a periferia e também as pessoas que são de lá, muitas pessoas julgam o funk por isso? E talvez as pessoas que escutam? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Porque eu que trabalho funk na educação, as pessoas acham que não é pertinente. Não, funk é para diversão. Funk é quando a gente vai sair, vai querer dançar. Funk não tem a ver com sala de aula. Então eu vou falar 2 momentos, né? A crítica do uso do funk na escola. A gente teve casos infelizes de pessoas usando funk de forma indevida na escola, né? Porque foi a moça da cara de cavalo, vocês ficaram sabendo desse caso? Não. Depois pesquisam, se as pessoas não perguntar quando ver o podcast. Que foi um uso indevido do funk, um funk inapropriado para crianças com uma idade inapropriada para aquele funk. Então eu não posso ser hipócrita e dizer que há problemas, porque nós somos contraditórios, o funk ele também será contraditório. Só que a partir do momento que as pessoas utilizam desse subterfúgio para serem racistas, isso é um problema. Porque é possível usar o funk na escola. É possível usar um funk pensando na realidade daqueles alunos, porque eu trabalho funk com os alunos funkeiros que vivem o funk, como eu também trabalho funk na sala de aula, que ninguém gosta de funk. Todo mundo só gosta de sertanejo e pop. Eu falo, nossa, vocês se odeiam? Ninguém gosta de funk. Eu brigo assim com eles, mas eu trabalho funk da mesma maneira, porque o meu propósito não é trabalhar funk só porque eu gosto. O meu compromisso é com uma educação antirracista. Então, se eu quero quebrar o racismo, eu uso o funk como ferramenta didática para ensinar, olha só como é que o funk é cultura, olha só como é que o funk ele é possível e como que você pode aprender geografia com ele, entendeu? Então, é possível usar o funk, mas infelizmente as pessoas, através da criminalização do funk, criminalizam os funkeiros e, inclusive, como muitos meus alunos são funkeiros, eles acabam sendo criminalizados também. E isso é um problema. Agora, em relação a fora da sala de aula, fora de escola, a criminalização do funk no modo geral. Tudo que vem de origem negra é discriminado. E tudo que é de origem negra, não vou mais usar o conceito de discriminação, sofre racismo. Se a gente for pensar não só nas culturas negras, gente, o samba, ele foi durante muito tempo proibido. A capoeira, durante muito tempo, ela foi proibida. Se a gente for pensar no funk, ele em alguns lugares ele é proibido. Por exemplo, algumas festas no município de Maricá é proibido tocar funk nas festas públicas. Não pode tocar funk porque tocar funk é sinônimo de bagunça, é sinônimo de que vai dar confusão, como se não houvesse confusão em rodeio sertanejo, né? Em festa sertaneja, como se não tivesse confusão em rave de festa de música eletrônica. Então essa criminalização do funk, ele acontece em outros espaços, em outras conjunturas, mas com o mesmo viés de inferiorização e criminalização da cultura negra. Não é à toa que as religiões afro-brasileiras são demonizadas. Não é aquela ideia só de, não, eu não curto, eu não sou, eu não me envolvo. Não é isso. É questão de cruz credo, chuta que é macumba, é mais nessa pegada, entendeu? Então, é um racismo muito forte. E aí o funk, ele resolve usar a batida eletrônica lá de fora, junto com o atabaque, que é um instrumento usado não só em regiões afro-brasileiras, como também na capoeira, ou seja, é o convite para o racismo e contra eles. Mas o funk, ele resiste, né? O Marcinho, ele cantava. Ai, Marcinho, volta. Pois até hoje o nosso funk tá por cima. Ai, que saudade que eu tenho do meu funk da antiga. Se tu não curte os DJs do vinil, então perdeu o melhor funk do Brasil. Aí ele canta. Há muito tempo atrás surgiu um movimento. E aí ele vai cantando sobre o funk e ele sente falta. E caramba, acabou o festival, acabou a matinê, até o meu vinil hoje virou CD, mas o meu funk continua abalando. A cada dia que passa vai se modernizando a massa da antiga, e a nova geração humildemente vem cantando esse refrão. Ou seja, ele faz o avanço. Eu dou aula com essa música
ele faz o avanço dos meios tecnológicos, né, de comunicação, que era do vinil, foi para CD, e mesmo com todo o preconceito que o funk ele sofre, ele permanece até hoje. Então, não dava para fazer CD porque as gravadoras eram muito caras, tinha o piratão que todo mundo comprava. Na feira do Alcântara, tinha os piratões, comprava os CDs. E hoje em dia, se usa CD? Não, saudades inclusive, adorava nós americanos comprar CD. Mas hoje não é mais CD, você usa as plataformas de streaming, né? Usa Spotify e tal. E o funk ele continua arrasando, né? Ele continua nos topos. E a gente tem vários artistas que levam o funk para várias partes do mundo. A gente tem a Ludmilla, a Anitta como esses exemplos. Então, o MC Marcinho, ele, na música dele, ele já vem falando como que o funk ele vem resistindo, mesmo diante de tanta discriminação através do racismo. Sim, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque é um assunto assim que quase ninguém fala em escola, até mesmo proíbem, né, como você disse. Então o seu papel é muito importante. E acho que deveria ser acho que mais professores deviam usar essa tática, tá? De parabéns, Ludmilla. Obrigada. E muito obrigada por ter participado do nosso podcast hoje. Esse foi mais um podcast de Muito Além da Escola. E muito obrigada por terem assistido, gente. Também com essa convidada maravilhosa. Vou te agradecer mais uma vez pelo seu papel e por ter aceitado vir aqui hoje. Ai, obrigada. Estou muito lisonjeada de estar aqui, muito feliz por ser São Gonçalo, por ser vocês. E eu posso divulgar a minha rede social? Com certeza. Gente, me segue. Ludmilla Prof. Ludemudo MYLLA, porque meu pai caprichou, tá? Ludmilla Prof. E me segue lá para acompanhar mais o que eu faço em sala de aula e também essas atividades extraescolares, né? Que eu dou oficina, dou palestras e é sempre um prazer estar contribuindo cada vez mais para a educação brasileira. Enfim, é isso, gente. Um beijo e até o podcast. Fiquem atentos à próxima.